Olá, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Hoje nós vamos encerrar o livro de Amós. A ideia é fazer um vídeo curto, portanto eu vou fazer um resumo do texto. Estou aqui com a minha cola, então sem demora, só para contextualizar, vamos lembrar um pouco a situação em que Amós proferiu as suas palavras na nação de Israel. Tá? Ele proferiu suas palavras durante o reino dividido. Já no final do reinado de Salomão havia descontentamento por parte da população, que teve que pagar a conta pelos seus gastos excessivos. Depois da sua morte, as 10 tribos realizaram uma assembleia e relataram ao seu sucessor, Roboão, seu filho, a situação em que viviam. Os líderes apresentaram a ele uma queixa relativa aos pesados tributos que havia sido submetidos na época de seu pai. Ele consultou aqueles que haviam servido sob seu pai, Salomão, que o aconselhou a aliviar a carga dos impostos. Não satisfeito com esse conselho, Roboão foi buscar conselho aos jovens que insistiu em medidas mais rigorosas. Ao invés de ouvir a reivindicação do povo, o rei ele preferiu dar ouvido aos seus jovens conselheiros. Sua resposta à insatisfação do povo foi: meu pai pôs um jugo pesado nas costas de vocês, eu vou aumentar esse jugo. Isso está em 1 Reis 12. Resultado, o reino foi dividido. As 10 tribos declararam independência e aclamaram Jeroboão rei, formando assim o reino do norte. Jeroboão adotou medidas para atender às necessidades religiosas do seu povo, que segundo ele eram importantes para garantir a continuidade de seu reinado. Por isso ele foi além dos desígnios que Deus havia ordenado. Okay? Ele temia que os piedosos israelitas, fazendo peregrinações costumeiras ao templo de Jerusalém, se juntassem ao povo de Judá, unificando novamente o reino e se voltando contra o seu governo. Por isso ele construiu 2 santuários ao Senhor, um em Betel e outro no extremo norte, em Dan. Esses santuários eram totalmente idólatras. Ele fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: nada de subires a Jerusalém, eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. 2 Reis 12, 28. Tirou do povo uma linhagem de sacerdotes, colocou para servir no templo, então uma religião totalmente fora daquilo que Deus havia determinado. O que nós falamos inicialmente, o cristianismo em sua essência é um relacionamento com a pessoa. Okay? Como sistema, a função das doutrinas cristãs é nos guiar à presença de Deus. Então, ainda que a salvação seja mais do que conhecimento doutrinário, sem esse conhecimento não há salvação. Então, essa necessidade do entendimento correto, se somado ao encontro pessoal, foi registrado nas palavras de Cristo em João 8, 24. Como foi dito lá no primeiro vídeo, a revelação natural ela é suficiente para Deus chamar todas as nações para responderem pelos seus atos. Surpreendentemente, Amós, que não era profeta, já vamos lembrar aqui, ele era um pastor, Deus os tirou do reino do sul, enviou ao reino do norte, no momento que a sociedade vivia uma grande prosperidade, e falou: vai lá e prega para aquele povo. Então Amós ele não se lança a uma acusação formal do pecado de Israel, conforme a introdução dá a entender. E, em vez disso, ele aponta como alvo de julgamento um círculo de vizinhos de Israel, então ele deve ter chocado seus ouvintes ao anunciar o julgamento sobre Israel depois do monólogo contra as nações vizinhas. Então, vamos para a palavra de Amós. Ele começa então falando contra as nações vizinhas, ok? Por que eu falei sua questão já inicialmente sobre qual é a situação do povo? Uma religião idólatra, eles confundiram a prosperidade com a aprovação de Deus, quando na verdade Deus estava, por meio das calamidades, chamando aquele povo ao arrependimento. Só que Amós ele não vai direto falar com o povo, ele começa a falar contra as nações vizinhas. Provavelmente, quem estava passando aprovou aquelas palavras, só que o que Amós está fazendo é como se fosse uma armadilha, ele foi falando com as nações até chegar ao povo. Okay? Então, quais foram as palavras que ele falou contra as nações? Por 3 transgressões de Damasco, por 4, não será propício a ela. Ou seja, literalmente, não a converterei. Isso significa que Deus não mudaria para ser misericordioso, ou que não seria propício a Damasco. Qual foi o seu pecado? Tratar a Gileade de pessoas como coisas. Discurso contra Gaza, tráfico humano. Discurso contra Tiro, não se lembraram da aliança dos irmãos. A acusação indica que Tiro entregou os israelitas ao tráfico de escravos. Tá? Uma situação. Aí você fala assim: mas Deus se importa com isso? Sim. Uma certa vez eu vi uma moça dizendo assim: então quer dizer que Deus vai jogar pessoas, condenar pessoas ao inferno porque elas não o adoram. Entenda bem. Deus, ele não deixou o ser humano sem a comunicação da sua vontade. E nós temos aqui a revelação natural, seja o testemunho da criação ou da própria consciência.
Então, pela revelação natural, ninguém pode, diante de Deus, justificar pela sua conduta. Ao contrário, ela é suficiente para condenar, para salvar não, mas é suficiente para apresentar todos os homens, todas as nações diante de Deus e Deus os responsabilizar por sua conduta. Então, Deus está julgando essas nações por pecados contra o seu próximo. Ok? Não é um pecado em si porque não o adorou, ainda que a natureza, né, do ser humano é propícia a isso. Ou seja, Deus criou o ser humano à sua imagem e ela tem um propósito, né? Vamos lá, qual foi o pecado contra Edom? Ódio implacável de Edom na perseguição de Israel à espada. Discurso sobre Amon, eles fenderam as grávidas de Gileade. Estão aqui de crime de guerra. Aí, como eu falei anteriormente, Deus se preocupa com isso? Sim, se preocupa. Vamos colocar uma situação? Vamos dizer que aqui no Brasil, né, tem lá um tal do Vale do Itá, não vou completar o nome, ele tem uma sombra de escravidão. E aí você diz, como é que Deus pode julgar então essa situação? Eu disse, eu faço correr a terra. Então as pessoas, eles não estão prestando atenção que dos céus, Deus ele manifesta a sua ira. E a ira de Deus, ela vem por meio de calamidades, que também são meios que Deus usa como advertência, chamando o homem ao arrependimento. Então, pela revelação natural, essas nações deveriam respeitar uns aos outros. Quando, pois, Deus decretou criar o homem à sua imagem, no entendimento de Calvino, é a capacidade moral e espiritual. E mesmo depois da queda, essa imagem ela não foi totalmente aniquilada, embora tenha sido terrivelmente deformada, necessitando de restauração para cumprimento do seu propósito. Então, no coração, a lei e o caráter justo de Deus são revelados de modo que o homem sabe o que é certo e o que é errado. Romanos 2,14. Então, por isso que eu falei, a revelação natural, ela não salva, mas ela é suficiente para condenar todos os homens. Então, até o homem mau, quando sente que seus direitos ou dos seus próximos estão sendo violados, clama por justiça ou tenta fazer justiça do seu jeito, ok? As pessoas, elas têm algum tipo de conhecimento de Deus, então essa revelação que vem por meio da natureza, entre a ideia da criação e da consciência, é clara e adequada para cumprir o seu propósito, ok? Ela não salva, mas ela é clara e ela é adequada para cumprir o seu propósito. E se existe alguma incapacidade no homem para interpretar a revelação geral corretamente, como já coloquei lá no primeiro vídeo, está na sua natureza pecaminosa. Os homens detêm a verdade pela sua injustiça, Romanos 1,18. Então, por causa da sua rebeldia contra Deus, o homem ele não quer encontrar Deus verdadeiramente nem obedecer à sua vontade. Essa lei revelada na consciência representa a vontade de Deus para o ser humano, no que diz respeito ao seu comportamento e aos seus principais deveres, apontando o caminho que o homem deve seguir para glorificar a Deus e para encontrar felicidade em sua vida. Ok? Visto que a lei é a expressão do caráter santo de Deus, ela não vai mudar. Então, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, como eu acabei de falar, não são suficientes para o conhecimento de Deus e da sua vontade necessárias para a salvação. Então, salvação somente Cristo. E aí entra a necessidade da revelação especial, ou seja, o Espírito Santo abrir nosso coração e a palavra, que é o caminho que Deus escolheu para nos gerar entendimento. Então vamos lá. Em 8 ocasiões, Amós ele usou a expressão por 3 transgressões e por 4, que significa um número indefinido de vezes, que acabou chegando ao fim. Deus é longânimo, mas não é omisso, ok? Por 3 ou 4 transgressões dessa nação, não suspenderei o castigo. A 4ª representa que a medida da iniquidade estava cheia além de toda a proporção. Tudo que Deus falou sobre essas nações se cumpriram, ok? Deus é Senhor de todos os povos, Deus não se dirigiu aos deuses, ok, dessas nações, mas às suas criaturas, que devem a Ele obediência, ok? Então, todos os homens devem obediência a Deus de acordo com o pacto das obras. No seu tempo, no transbordar da medida da iniquidade, Ele vai exercer juízo, ok? Então, vamos lá. A revelação natural, ela é suficiente para Deus chamar todos os homens e responsabilizá-los, ok? A revelação natural. Então, Amós, ele primeiramente fala com as nações vizinhas. Isso deveria fazer com que o povo deveria parar, pensar
escutar o que ele estava falando e entender que se Deus começa a falar contra aqueles que têm uma revelação, tendo a revelação natural, para Deus é suficiente para chamá-los a julgamento, imagina aqueles que Deus comunicou a sua vontade de forma aberta e fez uma aliança com eles. Então Amós finalmente passou a tratar de Israel. Se as nações, ok, são punidas pelos pecados cometidos contra as leis, né, da natureza da consciência, do sentimento natural, Romanos 2,12, ao passo que Judá e Israel são castigados por pecarem contra a vontade revelada de Deus. Se Deus julga a iniquidade das nações por terem pecado contra a luz interior, muito mais Deus julgará o seu povo pelo pecado de rejeitar a sua santa palavra. O pecado do povo de Deus ele é mais grave, ele é mais hipócrita e mais danoso que o pecado dos ímpios. Okay? O juízo de Deus começa pela sua casa, mostrando que maiores privilégios implicam em maiores responsabilidades. Amós ele foi um profeta de Israel, mas ele deu início à sua pregação com aviso de que o juízo estava para desencadear sobre as nações vizinhas. A profecia de Amós, embora tenha sido dirigida também às nações pagãs, o principal alvo do seu ministério era o povo de Deus. Ok? Depois de haver dedicado a atenção às nações vizinhas, Amós ele trata do reino do sul, ok? Judá. Este é o segundo passo em direção ao golpe final contra Israel. No que se refere a Judá, Amós condena a rejeição da lei do Senhor. Amós ele começa sua profecia contra Judá precisamente com o mesmo linguajar que usou antes contra as nações pagãs. Amós 2,4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras. Entra aqui a ideia de ídolos. O reino de Judá, ele era o centro religioso de Israel. Lá estava Jerusalém, o templo, os sacerdotes, o culto, a lei. Se as outras nações, né, foram julgadas por crimes contra o homem, foi o que eu falei, pecaram contra a revelação natural. Judá pelos seus insultos contra Deus. Então a responsabilidade é bem maior. É um terrível, ok, engano pensar que a graça de Deus nos isenta da responsabilidade moral. Então Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Eles abandonaram, ok, a lei do Senhor, que os tornava distintos das outras nações. Deuteronômio 4, 5, 9. A palavra que rejeitar aponta para algo descartável, um estado mental que despreza e dispensa. Então eles não guardaram os seus estatutos. Amós 2,4. Eles se recusaram a obedecer seus decretos. O exemplo disso foi Uzias. Ele tentou ir além daquilo que Deus havia determinado para ele. Ele tentou oferecer incenso, os sacerdotes, né, tentou impedir ele de entrar, ele se irou, Deus teve que interferir e ele então foi acometido por uma lepra. Nas palavras de Calvino, respondo que nessas palavras do profeta não é mera negligência que se censura nos judeus, ok? Estes são condenados por propositadamente, isto é, de forma sabedora e desejosa, apartarem-se dos mandamentos divinos e inventarem para si vários modos de culto. Um outro exemplo nessa época é o profeta Isaías, que também denunciou que os moradores de Judá se recusaram a seguir os mandamentos do Senhor. Ele também denunciou o suborno, corrupção entre juízes. Então, assim, não há santidade fora da vontade de Deus. Então, o pecado de Judá se assemelha muito ao pecado do Reino do Norte. O pecado do Sul, ou seja, o Reino do Norte e o Reino do Sul, os pecados são bem similares. Tá? O problema é que Judá, lá está o templo, a lei. Só que a Bíblia, de acordo com Amós, eles se recusaram. Eles disseram, não precisa. É interessante que você tem algumas pessoas que eles dizem assim, eu amo, né, Deus, eu só não sigo nenhuma doutrina. Como eu falei inicialmente, o cristianismo, em sua essência, é o relacionamento com a pessoa. Só que ele pede conhecimento. Então não existe vida com Deus sem o conhecimento necessário. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso entender a sua vontade. Então Amós revela que a religiosidade de Israel tornara-se sincrética. Eles cometeram a 4ª transgressão, ok? O juízo de Deus, né? Deus diz, enviarei sobre Judá, está em Amós 2,5, e Deus quem traz a Babilônia, o pecado não ficou impune, ok? Deus entregou Judá à Babilônia. Então, tanto Judá quanto Israel estavam gozando de paz e prosperidade. O juízo divino não passava pela cabeça do povo.
riquezas consideráveis e possessões territoriais. Então Amós teve a tarefa de denunciar o pecado do povo em uma época de prosperidade, como falei inicialmente. As pessoas acreditam que a prosperidade é um sinal de aprovação, e nem sempre. Muitas vezes o que temos que focar aqui, de fato, são as calamidades, porque Deus disse que por meio, né, dessas calamidades ele tentou chamar a atenção do povo, mas o povo se recusou porque acreditou que de fato que a prosperidade era um sinal de aprovação de Deus, tá? Então, antes de Amós, Deus tinha levantado Elias, Eliseu. Então, Deus perturbou a parte deles com calamidades, mas eles endureceram os seus corações. Então, Amós vai usar, no início da profecia, contra Israel, ok? Já falou contra as nações vizinhas, falou contra Judá. Até então, se o povo estava ali prestando atenção, concordaram, disseram, é isso mesmo. Só que Amós, ele vai usar as mesmas palavras que ele usou contra aquelas nações ímpias, e contra Judá, ele vai usar as mesmas palavras contra a nação de Israel. Ou seja, a profecia contra Israel. Por 3 ou 4 transgressões, não perdoarei o seu pecado. O pecado de Israel, em certo sentido, é pior que as outras nações, né, denunciadas e condenadas. Israel tinha elevados privilégios de Judá, mas desde o começo da nação, com Jeroboão I, Israel tornou-se idólatra, como eu falei inicialmente. O reino foi dividido, Jeroboão, por uma decisão política, ele construiu templos em lugares que invocavam o nome do Senhor, botou lá bezerros de ouro e falou, aqui, está aqui o lugar, é o lugar que vocês têm que adorar, é esse aqui. Então, Deus envia Amós justamente para chamar o povo ao arrependimento e reprovando aquela religiosidade deles totalmente divorciada, distante da sua vontade. Acusação de Deus contra Israel. O povo do Reino do Norte era culpado de injustiça, Amós 2:6-7, com apoio dos juízes corruptos. Os ricos estavam levando aos tribunais os pobres que não conseguiam pagar suas contas e forçando-os a tornar-se escravos. Havia ali na lei isso, mas eles estavam, por meio de suborno, de fato, levando o povo à escravidão. Eles eram culpados de imoralidade, ok? Amós 2:7, o pai e o filho estavam visitando a ideia de coabitar a mesma mulher e assim profanando o santo nome do Senhor. É possível que fosse uma prostituta cultual, parte dos rituais de adoração, ou pode ser que ela fosse uma serva da casa. O certo era algo que Deus abominava. Amós os acusa de avareza, 2:7. Amós os acusa de perverter o caminho dos mansos, ou seja, os juízes estavam empurrando os pobres para fora dos tribunais. Amós 2:9-12. Deus protesta aqui com os israelitas por causa da ingratidão. Então, não só os pecados de idolatria, de injustiça social, de um judiciário corrompido, nada diferente de hoje, né? Deus também protesta contra Israel por causa da sua ingratidão. Deus também vai protestar aqui com os israelitas por causa da sua ingratidão. Ele diz que exterminou o amorreu diante deles, ou seja, Deus destruiu um povo mais forte da terra que eles iriam ocupar. Versículo 10. Eu vos fiz subir da terra do Egito e 40 anos vos guiei no deserto para que possuís a terra dos amorreus. Ou seja, vocês são ingratos. Então, aqui também é o pecado de ingratidão. No capítulo 2, versículo 11. E dentre os vossos filhos suscitei profetas e dentre os vossos jovens nazireus. Deus está dizendo, olha, ele levantou homens para comunicar a sua vontade e nazireus que eram considerados como sinônimo da sua santidade. O que eles fizeram? Mas vós, aos nazireus, deste vinho a beber, e aos profetas ordenasse, dizendo, não profetizeis. Amós também passou por essa situação. Versículo 13, 14, 15, 16, nós temos aqui o juízo. A Síria, como uma avalanche, viria sobre Israel, e todo o povo seria reduzido à escravidão. Então, o mais corajoso entre os valentes fugiria nu. Então, a ideia não é bom você pecar contra a graça de Deus. É bom ficar atento à sua vontade, não pecar como Judá fez. Judá se negou a ouvir a vontade de Deus, se recusou a obedecer a lei. As nações vizinhas pecaram contra a consciência. Israel, imoralidade, idolatria, e Deus dizendo, olha, eu levantei no meio de vocês homens que eram sinônimo da minha santidade e aqueles que estavam comunicando a minha vontade, mas vocês mandaram comunicar, e aqueles que eram sinônimo da minha santidade, vocês começaram a desencaminhar eles do caminho, ou seja, começaram a desviá-los, ok? Capítulo 3. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel.
contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, vos punirei por todas as vossas iniquidades. Somente a vós outros conheci. Conhecer aqui significa ter um relacionamento íntimo. Porque eu falei, o cristianismo, em sua essência, é um relacionamento com uma pessoa. Você está errado em falar que você tem um relacionamento com Deus? Não. Você não está errado. Errado é se você não está buscando conhecimento. Você está vendo aqui um exemplo claro de pessoas que não se preocuparam em se manter fiel à vontade de Deus. Eles se distanciavam cada vez mais e estavam considerando que a prosperidade era sinal de aprovação, quando na verdade Deus havia levantado profetas, homens que eram sinônimo de sua santidade. Deus enviou calamidades, tudo para tentar chamar o povo ao arrependimento, fazer com que eles ficassem atentos, ou seja, atenção, preste atenção, né, na minha vontade, mas eles estavam indo a passos largos para o erro. Então a causa da escolha divina não estava nele, é isso que Deus está dizendo para eles aqui. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar. Então não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu, João 15,16. Ele nos escolheu desde os tempos eternos, 2 Timóteo 1,9. Antes da fundação do mundo, Efésios 1,4. E fez isso graciosamente. Nossa fé depende da escolha dele. Isso eu botei lá no primeiro vídeo. A nossa fé é uma fé impossível. Porque se eu não estou em Cristo, o entendimento que eu tenho, ou seja, essa revelação natural, ela é suficiente para me condenar. Mas ela não me revela a obra da redenção, então ela não pode me salvar. Ok? Então a minha fé passa pela pessoa de Cristo. É Ele que tem que me escolher. Então quando há essa escolha, então se abre aí a possibilidade do entendimento, da fé, das boas obras. Então Deus não nos escolheu por causa de nossas obras, mas para as boas obras. Entendeu? Efésios 2, 8, 10. Ele nos escolheu para sermos santos, não porque eu sou santo. Então não há nada em você que justifique a escolha de Deus. É tudo por Ele mesmo. Ele te escolheu sim para viver uma vida de santidade, uma vida de obediência. Deus nos escolheu para a obediência. 1 Pedro 1,2. Capítulo 3, 2. Deus o chamou, aqui um chamado exclusivo. Capítulo 3, 3. Um chamado proposital. Ou seja, Deus chamou Israel para uma relação de amor e comunhão. Capítulo 3, 3. Então ele adiciona este comentário. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Ou seja, entendeu tantos privilégios? Eu vos escolhi, comuniquei a minha vontade diferente das outras nações, que estão sendo responsabilizados por uma revelação, né, que sim, é suficiente para condenar, mas não é uma revelação tão específica, tão ampla como eu dei a vocês. Por isso que eu tenho que punir vocês, porque vocês sim tiveram acesso a essa revelação, mas estão se negando a obedecer. Estão praticando injustiça, estão se voltando contra o seu próximo, ok? Aí ele segue uma outra pergunta. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, para quem acredita que tem vida com Deus e não permanece na sua vontade, essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Tem como você afirmar que está andando com Deus se não há acordo entre você e Ele? A concordância com Deus é necessária para andar com Ele. Então Deus e o pecado e o pecador não estão de acordo. Você entende isso? Se você vive uma vida de pecado, você não tem nenhum acordo com Deus. Não tem como Ele estar andando com você. É impossível. Ok? Por isso, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, 2. Israel, em sua injustiça, hipocrisia, tinha se afastado de Deus. Então, a eleição determina a conduta. Diferente de quem pensa, salvo pela graça, então eu posso fazer qualquer coisa, usar a graça como escudo para continuar pecando, também é impossível. Porque a eleição determina a conduta. Ao criar homem à sua imagem, Deus não só está comunicando a natureza da sua natureza, ok? Ele está comunicando a sua vontade. Então, quando Ele nos revela a sua vontade, nos dá o seu Espírito, Ele está também estabelecendo uma nova conduta. Ok? Em Cristo nós temos o entendimento correto, nós temos a fé, nós temos a ética certa. Então não se esconda ou não usa a graça como escudo para permanecer no pecado, porque o que você precisava, o que você precisa para obedecer, você já tem. Ele é a base da sua fé, do seu entendimento, de tudo. Então a Bíblia diz:
andai no Espírito, ok? E não cumpris a concupiscência da carne. Aqui tem um outro contexto, eu sei. Mas é impossível, ok? Que aquele que está em Cristo viveu uma vida na prostituição, de impureza, ira, bebedice, dissensões. Não tem como. Então, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Você entende? Não faz sentido. Ok? O amor do Senhor, ele foi recusado pela desobediência do seu povo. O resultado, ou seja, qual é a consequência? Por isso, eu vos punirei. Em outras palavras, eu vou visitar vocês. E de fato, eles estavam esperando a visita de Deus. Só que Deus está dizendo assim, eu não vou visitar da forma como vocês estão esperando. Ok? Porque vocês não estão atentando para o caminho de vocês. Então, quando Amós começou a profetizar contra as nações vizinhas, eles deveriam estar atentos. Espera aí. Será que eu não estou cometendo o mesmo pecado? Eles deveriam também estar atentos que o que Deus deu às nações vizinhas não se comparava com o que Deus deu a eles. Deus disse, olha, eu tirei vocês da terra do Egito. Ok? Eu coloquei vocês numa terra onde tinha ali homens de fato que enfrentariam e venceriam vocês facilmente. Então vocês não venceram eles por sua força, mas pela minha vontade. Vocês tiveram acesso à minha vontade. Deus disse, eu levantei no meio de vós homens que eram sinônimo da minha santidade, levantei profetas para comunicar a minha vontade, mas vocês mandaram calar a boca, vocês começaram a desviar esses homens do caminho. Então por isso que eu vou visitar vocês. Ok? Outra parábola dando exemplo de causa e efeito e ressaltando a mensagem de juízo dirigida à nação é a do leão. Capítulo 3:4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Deus está pronto para julgar o seu povo. Israel não escapará. A frase reflete capítulo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 2. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Quem não treme de medo diante dos avisos de Deus? Então ele concluiu, falou o Senhor, quem não profetizará? Deus, pois, coisa nenhuma fará sem primeiro revelar o segredo aos seus profetas. Como eu falei, Amós não foi o primeiro, eu já havia enviado outros, mas eles não estavam prestando atenção à vontade de Deus. Capítulo 3:9. Deus convoca as nações gentis para testemunhar contra Israel. Versículo 10. Israel não sabe fazer o que é reto. Então os poderosos oprimiam os pobres, eles perderam o temor e o amor pelo próximo. Então Deus chama as nações ímpias para testemunhar contra o seu próprio povo. A ideia também quando eu enviar os assírios para destruir, não vai ser porque também eles são fortes, mas porque eu estou entregando eles na mão do inimigo, porque eles não estão mais cumprindo a sua parte no acordo, não estão mais seguindo a minha vontade, estão oprimindo o próximo, estão se distanciando cada vez mais da minha vontade, então estão repetindo os pecados que vocês, ímpios, fazem isso costumeiramente. Juízo. Deus julgou a ganância dos ricos, ou seja, injustiça. Deus julgou as mulheres fúteis e amantes do prazer. Versículo 14. Deus visitaria o povo por causa das suas transgressões e não deixaria nenhuma possibilidade de livramento, nesse caso aqui representado pela ponta do altar. Ok? Versículo 15. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. Em outras palavras, Samaria vai cair, símbolo da iniquidade. Betel vai cair, símbolo da idolatria. Derrubarei suas mansões, símbolo de suas riquezas. Deus tem algum problema contra riquezas? Não. O problema de Deus aqui é aquilo que é conquistado de forma errada, oprimindo, tirando o pobre, tirando aquele que precisa. E é isso que ele estava fazendo. Então ninguém pode encontrar refúgio numa religião idólatra. O culto eram, como costumamos dizer, os cultos eram lotados. Eles ofertavam muito além daquilo que Deus havia determinado, e eles acreditavam que isso era suficiente para justificá-lo diante de Deus. Quando na verdade o que Deus estava querendo deles era o quê? Era uma vida, que de fato estivesse se comunicando com a vontade dele, e não apenas uma religiosidade que era algo externo, mas não que representava nada, nenhuma mudança interna neles. Então, capítulo 4. Ouvi estas palavras, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, oprimid os pobres e esmagais os necessitados, e dizei a vossos maridos, dá cá e bebamos. Então jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão. Então, ao chamar as mulheres aqui de vaca de Bazã, ele está falando de uma região onde as vacas eram bem nutridas. Então ele está comparando aqui, na verdade, elas representavam uma classe alta, muito bem cuidada, à custa da opressão dos pobres.
diferente de hoje. Então, a injustiça é algo que chama a atenção de Deus, e não de uma maneira positiva. Ok? Então, capítulo 4:13. Então, Amós, de forma irônica, capítulo 4, versículo 4, diz assim: vinde a Betel, que se chama casa de Deus, e transgredi a Gigal, que seja lugar de bênção, de vitória, e multiplicai as transgressões. Vemos aqui o quão pouca vantagem para com Deus é o pretexto de boa intenção, né, que os hipócritas sempre mostram. Porém, o profeta declara que todo o culto deles nada mais era senão abominação, ou seja, é algo impiedade. A religiosidade deles não estava aproximando, mas afastando eles de Deus. Religião hipócrita, superficial e que não passava de transgressão. Aí ele diz assim: publicai, ou seja, se vanglorie o que vocês estão fazendo, vai lá, aumente o seu pecado. Continue visitando esses lugares de erro, de mentira, de engano. Ok? Então, essa seção, no capítulo 4, versículo 6, é um resumo, okay, histórico do que o Senhor havia feito para alertar o seu povo, foi o que eu falei inicialmente. Deus chamou a nação ao arrependimento através dos profetas. Amós não era o primeiro, lembra que eu já falei isso. E através das calamidades. Quais? Deus enviou a fome, né? Seja, versículo 6. Deus enviou a seca, versículo 7. Doenças, praga de gafanhoto, versículo 9. Epidemias, guerra, terremoto, todos os meios usados para chamar o povo ao arrependimento. Ou seja, castigos da aliança, como está em Deuteronômio 28. Versículo 11. Contudo, isso fala isso 5 vezes, Amós fala isso 5 vezes. Não vos convertestes a mim. A semelhança de Faraó, eles endureceram ainda mais o coração. Eles não tinham consciência de pecado. Então, qual é a consequência? Versículo 12 e 13. Portanto, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Ou seja, juízo. Lembra que eu falei que eles esperavam o dia do Senhor? Deus disse: eu vou encontrar com vocês, mas para juízo. Então, muitas vezes você vai em algumas igrejas, aí fica pessoas contando testemunho. Ah, porque eu consegui um carro, consegui uma casa, ou a pessoa usa a sua prosperidade como se aquilo justificasse o caminho. Quando, na verdade, muitas vezes, as calamidades, e aí eu volto a repetir, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão realmente esperando bons tempos para o Brasil. Eu digo que primeiro vem uma calamidade. Depois, sim, Deus vai usar essa nação para alimentar as nações. Tanto, né, com a comida como com a sua palavra. Mas nesse momento, o que Deus está prometendo para essa nação é uma grande calamidade. Então, se você está em algum lugar e o seu pastor está falando que vamos viver um novo tempo, 2023 vai ser um ano de bênção, esquece. O que Deus está prometendo para esse tempo é uma grande calamidade. Não se esqueça disso, uma onda de destruição gigante. Amós capítulo 5, 9. A terceira mensagem do profeta, ok? Era um lamento, um canto fúnebre sobre a morte de Israel como nação. Então, Amós, triste por ver o povo de Deus caminhar insensivelmente e de modo obstinado para a sua destruição. Amós pregou um sermão severo, ok? No funeral de Israel. Eles faziam peregrinações a Betel, a Berseba, a Gigal, mas sua religiosidade os afastava cada vez mais de Deus. Então Amós ironizou dizendo que sua frequência nesses lugares estava, na verdade, multiplicando seus pecados. Entendeu? Então, você frequentar a igreja, tá? Só tem lá a placa. E ainda que naquele lugar, ou nesses lugares, tenha pessoas que estão ali confirmando seus caminhos, Deus está te abençoando, olha que vida, olha como é que Deus está confirmando seus passos. E se faz uma análise, de fato, a sua vida se comunica com a santidade de Deus? Tem certeza? Se a tua resposta for não, então se conserta. Porque muitas vezes o que Deus quer que você preste atenção são essas lutas que estão se apresentando na sua vida. E não esse aumento na sua conta bancária. O carro que você comprou, a casa que você comprou. Talvez a doença. Claro que nem tudo é Deus chamando a sua atenção, mas não deixa de ser. Olha para o mundo. Olha, o mundo está quebrando. E eu digo que a luta que vai se apresentar para todos. Não há nação que vai ficar sem o juízo de Deus nesse tempo. Tá? Deus está prometendo não só um julgamento, Deus vai chamar não só a nação brasileira para o julgamento, Deus vai chamar todas as nações. E sim, depois Deus vai
usar o Brasil de forma grandiosa e poderosa. E aí vem aqui uma palavra: ai de quem mexer com essa nação. Ok? Capítulo 5, versículo 4. Buscai-me e viverei. Em outras palavras, busca o culto verdadeiro, ou seja, e viverei no sentido aqui de Deus livrar eles, né, de Deus entrar com o livramento da invasão que estava chegando, dando a entender que a porta da misericórdia ainda estava aberta. Versículo 4. Não busqueis a Betel e não vades a Gilgal, não passeis para Betseba. Então Deus disse: busque e vivereis, mas não vá nesses lugares que vocês estão indo. Se o lugar que você está indo não está chamando atenção, né, não está fazendo você enxergar que a tua vida está errada, não vá lá. É isso que Amós estava falando para esse povo: não vá a esses lugares, não vá a Betel, não vá a Gilgal, não vá a esses lugares que tem nome de presença de Deus, mas Deus não está lá. Olhe para a sua vida. Tem mudança? Não? Então mude. Procurai, aí versículo 8, ele manda: procurai o que faz o sete estrelas, o Órion, e torna a densas trevas em manhã. Então ele diz: para de distorcer o direito e praticar injustiça. Versículo 7, vós que converteis o juízo em alós, ou seja, em algo amargo. Havia um dos pecados denunciados pelo profeta Amós, foi a corrupção dos tribunais. Diferente de hoje, os ricos usavam os tribunais para conseguir decisões que lhe fossem favoráveis. Eles tomavam a vida do pobre amarga. Então ele diz: antes que venha o juízo, ainda há oportunidade de arrependimento. Então Noé esperou 120 anos para fechar a porta. Ainda há tempo. Deus quer justiça social. Toda a mensagem de Amós, ele anuncia e comunica a definição que Tiago dá da verdadeira religião. Qual é a definição que Tiago dá da verdadeira religião? A religião pura que Deus deseja é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Estamos entrando no momento que aqueles que têm terão que ajudar. Não se esqueça disso. Isso agrada o Senhor. E aí ele completa: e guardar-se isento da corrupção do mundo. Tiago 1,27. Então não é só ajudar. Tem que se afastar do pecado. Ok? Então a religião de Israel era um desvio da teologia, da ética, da moralidade, da misericórdia. Capítulo 6. Não, antes do capítulo 7. Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6. Aí diz assim: ai dos que andam à vontade em Sião, capítulo 6, e dos que vivem sem receio no monte Samaria, homens notáveis da principal das nações, as quais vêm à casa de Israel. Passai a Calné e vede dali, ide a grande Ramate, depois descer a Gate dos filisteus. São melhores que este reino, ou seja, eles eram muito mais fortes, Deus foi lá e derrubou. Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe de mal e fazer chegar ao trono da violência, ou seja, a certeza da impunidade, que dormis a cama de marfim e vos espreguiçais sobre vosso leito, e comeis o cordeiro do rebanho, que cantais à toa ao som da lira, inventais, como Davi, instrumentos musicais. Versículo 6, que bebeis o vinho em taças e vos ungis com mais excelentes óleos, mas não vos afligis com a ruína de José, ou seja, José ali no poço e os irmãos negociando ele. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor dos exércitos, diz: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se numa casa ficar 10 homens, também se morrerão. Se porém parente chegando, o qual há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não mencione o nome do Senhor. É como se tivesse aqui a ideia do medo. Não, Deus não sabe quem estamos aqui. Ou simplesmente, não tem mais o que falar. Nós merecemos isso. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada as ruínas, a casa grande e a pequena, feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha e lavrar com bois, no entanto, haveis tornado o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vós alegrais com o Lodebar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carmim? Ou seja, se vangloriando com coisas pequenas. Pois eis que
levantarei sobre vós a casa de Israel uma nação, diz o Senhor, Deus do exército, a qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá. Então Deus está prometendo julgamento. Então, antes do capítulo 7, antes do prumo, Amós ele vê aqui, ele diz assim, e me fez ver o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos, como se estivesse ali moldando, né? Ao surgir do rebento da erva seródia. Era a erva seródia, depois de findas a ceifa do rei, tendo ele comido todas as ervas da terra, disse eu, Senhor Deus. A ideia aqui, eu não vou, né, já está 40 minutos já está bem corrido. Deus mostra para Amós uma praga de gafanhotos, também mostra o fogo. Amós clama ao Senhor, intercede, Deus apazigua, mas de repente Deus mostra a Amós um prumo. O que tu vês então, Amós? Assim disse. Um prumo, disse esse, mas ao mesmo tempo desconhecia qual fosse o significado desse prumo, ou qual o seu intento. Então Deus responde, eis que eu ponho um prumo no meio do povo, isto é, defino isso como sendo a última passada de régua, ou a medida final, e não adicionarei nada mais para passar por eles. Como Deus tinha por 2 vezes saltado sobre os limites do seu julgamento, poupando, ele ora diz, o final derradeiro havia chegado, não mais continuarei a perdoá-los. Ok? Quando chegou na parte do prumo, Amós já não mais fala, porque Deus disse, não vou soltar mais, agora eu vou julgar esse povo. Diz como quando uma parede é formada no prumo, para que parte alguma, por mínimo que seja, exceda uma outra, mas para que haja regularidade de uma extremidade a outra, assim também será a última ordem. Essa medida será verdadeira, justa, não mais passarei por eles. O muro fora levantado a prumo, e segundo o muro estava sujeito a uma prova de prumo. Tá? Em outras palavras, Israel possuía desde o começo aquilo que era necessário a fim de passar na prova que lhe seria feita no final. E o que era necessário para Israel passar na prova? O relacionamento pessoal com Deus e o conhecimento da sua santa palavra. Eles tinham isso. A lei e a extensão verbal da pessoa e da presença de Deus entre seu povo. Deus esquadrinha seu povo. Okay? O prumo é usado para verificar se há falta de retidão. Deus coloca seu povo na balança e o acha em falta. O povo desviou-se da doutrina e perverteu-se na conduta. O centro da religião e do poder político seriam atingidos pelo juízo divino. Ok? Deus disse, não vou mais passar por cima, eu vou julgar. A mesma coisa no Brasil. É como se Deus tivesse medido o Brasil também. Deus colocou um prumo no Brasil e disse, está em falta. A ideia é derrubar esse muro. E por isso que eu estou insistindo. O que tem para esse tempo é calamidade. Depois, sim, Deus vai usar essa nação. Mas primeiro, calamidade. Então, 9, só pulando mesmo. Vi que o Senhor estava em pé junto ao altar e me disse, fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e fazer tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá. É como se Deus tivesse dito para Amós, né? Eu vou derrubar. Fazendo aqui tipo Sansão, né? Que empurrou as colunas e caiu em cima deles. É como se Deus tivesse isso. Amós vê o povo reunido, né? No santuário, e o Senhor ordenando a destruição do edifício, de forma que ninguém escapa. Amós descreve a ira de Deus contra toda a adoração idólatra de Israel. Ok? É como se suas palavras, ou um anjo, iria destruir tudo e cair tudo sobre a cabeça deles. Então não pense você que, eu frequento determinado lugar, lá tem um nome de presença, Deus não está lá. É um lugar de engano e você sabe disso? Acredita, o lugar está destinado à destruição, assim como você. Então, eles estavam também se gabando porque Deus havia, não sois para mim, ó filho de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor, não fiz subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor, ou seja, como se estivessem ali, né, se gabando por Deus ter feito o êxodo. Deus disse, eu fiz isso com outras nações. Então, é Deus que está nos bastidores, né, da história, libertando, julgando nações. Ele é Senhor do mundo, então Deus disse que não foi algo exclusivo. Todas as nações encontram-se igualmente sob o escrutínio moral de Deus, que é santo. Então, nada acontece nesse mundo sem Deus permitir. Ok? Por isso que Amós já começou julgando as nações. Ele disse, olha, o que eles têm não é o mesmo que vocês têm, não é o mesmo que nós temos. Mas o que o mundo tem é suficiente para Deus chamar. Há um tribunal interno de cada um de nós. Ok? Senão, é só olhar, a ira de Deus está se manifestando. Muitas vezes o que eu considero que é terremoto, vulcões, o que está preparado para esse tempo,
tsunamis, considero como algo é da natureza, quando na verdade é Deus chamando o homem ao arrependimento. É algo que nós vamos ver nesse tempo. Tsunamis, Brasil, terremotos, vulcões, algo que também é algo que ou pelo menos eu nunca vi isso acontecer no Brasil, mas Deus está prometendo para esse tempo justamente isso. Então Deus usará a peneira, também diz, capítulo 9, versículo 9, Deus usará a peneira para separar o trigo da palha. Deus diz que vai peneirar o seu povo e afastar aquilo que presta do que não presta. Versículo 11, Deus promete mudar a sorte dos seus filhos. Aqui já está acabando, já estou 45 minutos já. Os dois reinos seriam destruídos, né? Os habitantes do reino do norte seriam levados cativos, mas aqui Deus, por meio de Amós, está prometendo mudar a sorte do seu povo. Versículo 14, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Deus promete que tudo retornaria a eles e promessa retorna à terra prometida. Versículo 13, eis que vem dia, diz o Senhor, em que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente, os montes destilarão mosto, todos os outeiros se derreterão. Então 30, ou seja, 40 anos depois, que Amós profetizou, as 10 tribos foram levadas cativas pelos assírios. Os que não morreram foram levados cativos, né? Cerca de 135 anos depois, os babilônios tomaram o reino do sul, entre aqui Judá e Benjamim. 70 anos depois, os medos persas venceram os assírios, e Ciro então concede a liberdade aos judeus. Então os judeus voltam para sua terra. A pergunta é, tudo aquilo que Amós profetizou se cumpriu? Não. Porque na verdade, né, o significado dessa profecia é espiritual, como foi explicado por Tiago, irmão de Jesus, em Atos 15, 12. Né? Cristo, através da encarnação, cumpre essa promessa. Nas palavras de Calvino, sabemos que sempre que os profetas intentavam dar alguma esperança ao povo angustiado, apresentavam o Messias, posto que nesse todas as promessas divinas, segundo Paulo diz, são sim e amém. Naquele dia, diz ele, erguerei o tabernáculo de Davi. Como se tivesse dito que a única esperança seria quando o Redentor, que havia sido prometido, aparecesse. Este é o significado, após haver revelado que o povo de si mesmo não possuía esperança nenhuma, pois que Deus tentava todos os recursos, porém em vão, e após haver anunciado a ruína final deles, ele ora acrescenta, todavia o Senhor terá compaixão de seu povo, pois ele se lembrará do seu conserto. Como será isso? O Redentor virá. Isso lá na primeira mensagem de Deus, o bom pastor, ele está dizendo, olha, aqueles que estão aí não cumpriram o seu propósito, então eu mesmo vou buscar os meus. Então depois de destruir o reino pecador, o Senhor estabelecerá o reino novo, genuíno e fiel. As 10 tribos deixaram de existir como nação, mas havia alguns fiéis, herdeiros da promessa. Jesus é o Messias da casa de Davi, sua vinda e sua obra reedificam e restauram a dinastia de Davi. Ok, sua missão na qualidade de Messias, ele tem uma dimensão universal. Sua obra redentiva, restauradora e dirigente alcança pessoas de todas as gentes e nações. A obra messiânica, entretanto, implicará mais do que um simples reunir de pessoas de todas as quaisquer nações. Ela lhes permitirá herdar o seu reino na situação de membros da casa messiânica. Então Deus nos promete, então, livramento. Então no Concílio de Jerusalém, Tiago usou essa mesma passagem como justificativa bíblica para a decisão dos gentios serem qualificados para a mesma participação nas coisas do Senhor. Atos 15, 12 e 19. Na conquista espiritual prometida pela evangelização, a verdade substitui o engano da falsa religião, o perdão à culpa, a paz com Deus, o temor e o poder e o desamparo. Amós foi interpretado por Tiago como a entrada dos gentios, né, aqui como Edom, entrando na igreja. Aqui está apontando para Cristo. Cristo cumpre essa promessa de Amós. A promessa de restauração de Israel se cumpre na morte e ressurreição de Cristo. Cristo une gentios e judeus na sua conversão formando-se um único corpo, a igreja. Tiago vê em Cristo o cumprimento da profecia de Amós. A igreja é o tabernáculo restaurado de Davi. Cristo não é apenas o novo rei Davi, que restaurará o tabernáculo caído, ok? Mas também um novo Adão, que reinará no Éden restaurado. A maldição da terra será removida, a abundância que ela produz é descrita em termos hiperbólicos e parecerá que as próprias montanhas e colinas destilam um mosto. A descrição de Amós significa que as realidades espirituais e morais básicas foram colocadas nos seus devidos lugares. Tudo está bem entre Deus e o homem.
Aí no versículo 15, nós que fomos salvos temos a certeza que jamais seremos arrancados da mão de Jesus, João 10, 28. É sobre isso. Espero ter passado toda a mensagem. Tentei fazer um vídeo menor, 50 minutos, olha isso. Ficou longo. Mas que você possa levar Deus a sério. Não usa a graça como escudo para permanecer no pecado. Tá? Deus não salva ninguém para o pecado, mas Ele nos salva para a santidade, com uma vida de obediência. Não siga a teologia do Reino do Norte, acreditando que a sua prosperidade é sinal de aprovação, quando na verdade Deus está dizendo, não. Né, o que Deus estava querendo ali, que eles estivessem muito mais atentos, às calamidades, à fome, à seca, às pragas. Aquilo ali sim era Deus chamando o povo ao arrependimento. Os profetas que Deus levantou no meio deles, hoje nós temos a palavra sendo ministrada na casa do Senhor. Preste atenção na palavra, preste atenção nesses lugares que têm o nome de presença, mas não levam a presença de Deus, porque falam de Deus, mas necessariamente sem falar de Deus. Eles não pregam sobre Cristo. Conversando com uma amiga, eu falei com ela que como é que foi o culto hoje? Foi uma benção. E o que falou de Cristo? Nada. Mas foi uma benção. Então, se você tira de Cristo, é como você chegar no médico, e lá tem diagnosticado lá uma doença, tem um remédio, mas ele começa a conversar contigo e não fala qual remédio que você tem que tomar. Ir na casa do Pai e não escutar o que já foi feito, o que já está realizado em Cristo, ou seja, o que Deus já nos comunicou por meio de Cristo, é você sair da casa do Pai enfermo. Então, eu vou repetir o que a Amós falou, não vai a esses lugares. Procure uma igreja bíblica. E eu, como digo com um amigo, tudo que eu falei agora aqui sobre essas calamidades que estão para esse tempo, sim, aqui estão para esse tempo. Mas não segue, não vá somente a esses lugares em que a única coisa que esses homens sabem falar, assim diz o Senhor, e não consegue em nenhum momento abrir a palavra e explicar o que já foi feito em Cristo Jesus. Tiram Cristo da jogada e fica só com revelação que não passa... Se a revelação não comunica Cristo, não passa de adivinhações. Então, ainda que venha alguém que faça cair fogo do céu, se o propósito não é testemunhar de Cristo, não falar da sua palavra, sobre a salvação, então não vale de nada. Okay? O que espera para esse momento é um momento de calamidade, sim. Teremos que ajudar uns aos outros. É um momento de... tem um momento que Jesus, aqui que Amós fala, que Deus tiraria deles a palavra e eles teriam sede da palavra. Então nós vamos entrar no momento, sim, onde já existe perseguição, mas vamos entrar no momento que, de fato, seremos impedidos de pregar a palavra. Então, enquanto temos, vamos buscar o entendimento, vamos comunicar uns aos outros. A igreja é necessária porque lá nós nos edificamos mutuamente. Tá? O que espera para esse momento é um momento de calamidade, é um momento de tristeza, mas Deus também promete usar essa nação para outras nações. E as demais nações, Deus sabe o que vocês estão fazendo, Deus sabe que vocês estão comunicando uns aos outros. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, mexer com o Brasil nesse momento não é algo muito bom, porque Deus está guardando essa nação e tem um juízo preparado para todas as nações. Estou falando desde inundação, estou falando de calamidades, gigantescas. Então, não toque nessa nação. Essa nação ela é protegida por um Deus que é zeloso. Um Deus que ele chama o homem a arrependimento, ele é um Deus longânimo, mas é um Deus que, quando você transborda essa medida, ele diz, agora eu vou. Então o Brasil passou por um e disse, está em falta. E o mundo também está. Então o que nós temos nesse momento, sim, é um momento de juízo para o Brasil e para o mundo. Mas a recomendação é, não toque no Brasil. É uma nação que Deus está protegendo e que Deus vai usar nesse tempo. Ok? Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que sejamos sábios de não cair no erro daquela nação do Reino do Norte. Ou do Reino do Sul, que simplesmente se negou a ouvir a palavra de Deus, ou do Reino do Norte, que seguindo a sua idolatria, acreditaram que está fazendo a vontade de Deus, e Deus disse, vocês estão praticando injustiça, um judiciário corrompido, então preste atenção, até isso Deus preste atenção. Um judiciário que não está em conformidade, ou seja,
as autoridades são instituídas por Deus, mas se começar a andar muito fora do eixo, sim, Deus julga. Deus está prometendo, sim, julgamento sobre os ricos, sobre juízes corruptos, sobre injustiça social, sobre lugares, Vale do Ita, não vou completar, que é a sombra de escravidão. Deus disse, vou permitir que a terra corra. Deus vai permitir como se a lua dá aquela, as marés. Então, tudo isso está prometido para esse tempo, para o Brasil e para o mundo. Então, Deus está nos chamando ao arrependimento. Não se esqueça disso. As calamidades também é Deus, não só a prosperidade. As calamidades também é Deus chamando o povo ao arrependimento. Então, salvação somente Cristo. E esse é o caminho que Deus escolheu, é a revelação, esse aqui é o caminho. O homem sozinho, você viu que por diversos modos, ou seja, várias maneiras, ele tentou chamar o povo ao arrependimento e o povo não se arrependeu. Hoje nós temos Cristo, o Espírito dele e a sua palavra. É suficiente, acredite, para que nós vivamos uma vida de santidade, de amor e de verdade. Fique na paz.